Jubilee, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Segunda-feira, brava, né? Esse vídeo vai ser postado na segunda-feira, porque, na verdade, assim, medidinha certa, eu queria que a gente fizesse junto, sabe? Alguma coisa nesse sentido, e eu vou contar pra vocês como é que tá sendo a minha trajetória. E aí eu esperei também quase 2 semanas, 1 semana e um pouquinho de dias, depois que eu já iniciei aqui meu processo pra contar pra vocês. Por quê? Fiquei com medo de desistir, porque eu sou dessa, né? Você sabe que eu sou dessa. Sabe ou não sabe? Se até agora você não sabe, porque você não tá assistindo direito esse canal. Mas é assim, vocês me acompanham aqui a minha vida inteira. Vocês sabem que quando eu nasci, eu já nasci fazendo dieta, né? Hoje essa rua tá muito barulhenta. Eu já nasci perguntando pra minha mãe assim, esse leite aí é desnatado ou leite integral? E aí minha mãe falou, é integral. Aí eu falei, vai dar um pouquinho aqui. E aí eu queria fazer esse quadro ou de domingo, vota aqui nos comentários, ou de domingo à noite, sabe, pra ele sair assim, pra você assistir comigo, né, assistir e falar assim, não, segunda-feira tamo junto, vamos, é nóis. Ou de segunda, meio-dia, não sei, o que é melhor. Mas esse quadro seria semanal, pra gente poder pesar, pra gente poder falar sobre a semana, é tipo um diário da dieta. Por quê? Aí agora eu vou contar a história toda pra vocês. Quando eu viajei, quem assistiu meu vídeo para o Ushuaia, levanta a mãozinha. Eu viajei 1 semana, eu tive 1 semana de férias, 1 semana. E eu consegui passar mal na quinta-feira dessa semana, né? Passei mal, assim, um bocado. Pode falar abertamente aqui pra vocês? Saiu por cima, saiu por baixo, só não saiu pelo ouvido, porque assim, acho que não tem como sair de dentro pra fora pelo ouvido. Tem cera, mas não saiu. E aí eu passei muito mal. E quando eu passei mal, eu fiquei pensando assim, gente, o que será que eu comi? Não porque eu não tinha comido nada, mas porque eu tinha comido tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não soube dizer o que me fez mal. E aquilo me fez ficar muito reflexiva, sabe? Porque assim, como vocês já sabem, eu venho passando com a psiquiatra, né? Venho me tratando, venho passando com a psicóloga, né? Tô passando com a nutricionista. E por que eu tava comendo como um leão na selva, né? Por quê? Não tem motivo, lógico. Aí eu comecei a pensar, gente, eu tenho que aproveitar esse momento, né, que eu tô sendo tão assistida por tantas pessoas, assim, e dar um basta na minha vida. Aí o que aconteceu? Eu já não consegui comer, naquela quinta que eu passei mal, eu não consegui comer na sexta, você viu que eu dei uma falhada nos vídeos aqui, né, eu passei alguns dias bem zoada, assim, bem, sabe, sem vontade de comer, muito enjoada, meu estômago, meu cérebro, tava tudo meio remoído, assim. Essa semana, assim, agora que eu tô começando realmente a ficar melhor. E aí eu pensei, por que eu não aproveito esse reset que deu no meu organismo e começo de verdade, assim, sabe? Uma reeducação alimentar de verdade, com as minhas próprias forças, sabe? Sem remédios milagrosos, porque até agora eu não achei nenhum que fizesse um milagre. E vamos que vamos. E eu comecei. Naquele dia mesmo, assim, no dia que eu tava passando mal, eu falei, não, isso vai mudar, não pode ser assim. E na viagem mesmo eu já já não tava comendo nada, mas assim, tomei bastante água, sabe? Comecei a pensar mais no que eu tava ingerindo. E aí quando eu voltei, eu já tinha uma consulta marcada com a nutricionista, deixei essa consulta, porque geralmente eu ia o quê? Desmarcar, porque eu sou dessas. Eu deixei a consulta marcada com a nutricionista, e aí fui até ela e falei assim, olha, seguinte, minha filha, me ajuda. Chorei. Mentira, não fiz isso não. Não fiz esse, mas eu gostaria, sabe? Igual uma criança, debruçar no colo dela assim, agarrar ela e falar, me ajuda. Mas não fiz. Fui Lady, falei assim, olha, é o seguinte, preciso de ajuda, preciso de um suporte apenas. E eu falei pra ela, falei assim, ó, eu sou docífora, existe isso, gente? Eu preciso de um docinho a cada refeição, sabe? Eu tô comendo demais, às vezes eu como as minhas emoções e não sei o quê. Falei com a psicóloga também, que eu tava precisando desse help pra gente conversar mais sobre isso, sabe? E desde então eu tô fazendo. Aí ela me sugeriu isso, ela falou assim, Dai, que tal se a gente olhar pra isso, sabe? Vamos fazer esse diário por 1 mês, mais ou menos, né, que ela quer que eu faça, e a gente olhar pra o que você tá comendo, sabe? Me manda pra eu ver as fotos, ver se tipo a quantidade é legal, se as combinações que você tá fazendo são legais e tal. Porque eu falei pra ela, eu geralmente como verdura, legume, a gente gosta muito disso aqui em casa, mas também como binoguinha, não? Também como requeijão, também como bolo, também como... Mas eu também não quero tirar tudo, porque restrição gera compulsão, todo mundo já sabe.
Então eu não quero tirar tudo porque eu quero ter uma vida normal. Eu não quero ter uma vida também de falar assim, ai, gente, não tô comendo nada. A minha saboneteira, filha, uma semana e minha saboneteira tá parecendo mentira, só porque eu tô assim pra trás, ó. Se eu ficar normal, ela se esconde. E aí agora eu vou narrar minhas refeições desde quinta passada, que foi quando eu passei com a nutricionista e comecei a pegar até domingo. Então de quinta a domingo eu vou narrar agora minhas refeições pra vocês. Ó, essa foi a primeira e essa foi assim pra ser o orgulho da Nutri, sabe? Então eu comecei ali com o café da manhã, foi crepioca, que eu como com uma banana. Então crepioca são 2 colheres rasas de tapioca para um ovo. E aí eu faço um mexidinho, depois ponho uma banana cortadinha dentro, canelinha por cima, já é ovos. O meu almoço foi feijão com 1 colher de farinha, porque não tinha arroz e tinha reunião, não dava tempo de fazer. 1 colher de arroz, 1 colher de farinha, feijão com 1 colher de farinha, não tinha arroz. Eu falei isso, tá certo, né? E aí 2 ovos, beterraba, cenoura, brócolis. Aí depois eu fiquei com vontade de comer um docinho, eu comi metade desse Yogo Pro que eu tinha, que é uma barrinha proteica. À tarde eu comi minhas 2 bisnaguinhas com requeijão, que um dia eu tenho certeza que a Nutri vai tirar ela, mas que por enquanto ainda não tirou. E meio copo de café com leite. E à noite eu comi outra crepioca, que dentro eu fiz um recheio de cogumelo e com mais um pouquinho de legume. Na sexta não foi tão bom, mas também não foi tão ruim, porque o café da manhã e o café da tarde foram bisnaguinha. Mas eu comi peito de frango grelhado na hora do almoço, ovo na hora da janta, de proteína, e teve legume, teve verdura, e ainda teve ali metade de uma laranjinha que o Zé tava comendo. Eu nem gosto muito de laranja, mas ele tava comendo e me ofereceu, eu aceitei só pra pôr na foto da Nutri e ficar mais bonito. Aí no sábado a coisa começou boa com uma crepioca, igual eu já falei pra vocês. Aí na hora do almoço eu comi um franguinho grelhado também, com arroz, grão de bico, bastante rúcula. Só que a coisa começou a desandar à tarde, porque o casamento era 2h30 da tarde e depois teve feijoada, ou seja, eu não devia ter almoçado. Almocei. E aí depois ainda teve o bolo, ainda depois teve os docinhos. Mas era casamento, né, gente? Ah, e ainda teve três tacinhas de vinho. Domingo, como vocês podem ver, já tinha uma tentativa de voltar à semana normal. Então, comecei com a crepioca de manhã. Na hora do almoço, teve macarronada com carne, mas foi pouquinho. Aí depois teve o café da tarde, que foi a bisnaguinha. Achei que ia terminar por aí, mas lembrei que eu tinha trazido docinho. Então pensei, gente, melhor terminar esses docinhos já no final de semana, que é pra começar a semana bem, né? E aí também tinha um bem casado, que tava maravilhoso, por sinal. Perto da janta, eu comi uma manga. E aí na janta eu já não tava com muita fome, então deu pra comer só 2 ovos e brócolis e salada. E foi tudo isso no domingo. Aí agora estamos falando na segunda, aí eu vou começar o diário da segunda só na semana que vem. E aí qual é a ideia? Vou pôr meu peso aqui, estou pesando 86,600, me pesei da última vez agora, quinta-feira que eu tive consulta com a nutricionista, e a ideia é me pesar toda semana. Não que a nutricionista queira, porque ela não quer. Ela quer que eu me pese só uma vez por mês. Mas ela não quer pra eu não ficar ansiosa. E eu não fico ansiosa com peso. Pra mim, tipo assim, o peso é o de menos. É só um parâmetro, né, que eu tenho pra ver, tipo, como é que eu tô me ajustando às coisas. Mas assim, se eu peso 1.000 quilos ou se eu peso 40 quilos, o que interessa é as minhas roupas, como é que eu tô, como é que é o tamanho da minha bochecha na câmera, sabe? Tipo, o número mesmo pra mim tanto faz. Mas eu acho legal a gente levar em consideração. Se vocês quiserem colocar o peso de vocês aí abaixo, a gente vai comparando também, né? Tipo assim, toda semana a comparação de quem quiser, né, gente? Quem quiser participar dessa empreitada, quem precisar também. Mas se você não quiser por peso, você pode querer pra comer melhor, sabe? Porque vocês viram meus pratos aí, né? Tô tentando comer melhor, balancear os pratos. Aí eu vou falando aqui pra vocês o que a nutricionista falou, porque ela só deu um feedback do primeiro prato até agora, que ela falou assim, ó, perfeito, muito bem balanceado. Mas os outros é que são um problema. Não são um problema, mas é que como era uma quinta-feira, na sexta-feira eu também comi igual, no sábado eu meti um pouco pé na jaca, porque era o quê? Casamento da minha prima. E tipo, tinha bolo, tinha docinho. Mas assim, se fosse em outra época, eu comeria muito mais bolo, muito mais docinho. Dessa vez não, eu matei à vontade, sabe? E tomei vinho também, que é uma coisa que eu ando evitando um pouco. Mas eu matei à vontade. Mas assim, a ideia é que seja leve, sabe? Que seja gostoso, que seja leve, que a gente faça junto, que a gente troque experiências. Ah, e tem uma coisa legal, atividade física.
eu tô fazendo pilates 2 vezes por semana. E agora estou tentando, e vou mostrar pra vocês aí na próxima semana, que essa semana eu vou tentar gravar um pouco, fazer dança 3 vezes por semana. Porque eu achei uma academia aqui perto de casa, e é uma academia que ela aceita aqui os meus Total Pass, Gym Pass, que a empresa dá. E tem um negócio, tem 2 coisas. Tem um que chama Zumba, não sei o quê, que eu ainda não fiz, que eu não sei como é que é. Mas tem um que chama Fit Dance. Menina, vai todo mundo pra um lado enquanto eu vou pro outro. Eu não entendo nada, mas eu saio tão suada que eu fico pensando, gente, dá certo. Mesmo que eu não me sinta parte ali do corpo dançante, sabe? Eu me sinto mais assim, um animador de plateia, tipo o Liminha, lembra? Todo mundo fazendo uma coisa e ele fazendo outra, sou eu. Mas eu não ligo, porque aí eu penso, gente, eu saio de lá tão feliz, assim, extravasada, com o suor escorrendo no meu rosto, sabe? E ainda arrasto o Zé, porque o Zé não dança, mas ele fica na esteira enquanto eu danço. Então tá sendo assim maravilhoso. Vou sustentar por muito tempo? Espero que sim, para com esse olho gordo pro meu lado. Mas é isso, eu quero fazer isso com vocês, esse quadro. Me fala aí o que vocês acham. Tinha muita gente que tinha pedido isso, né? Tipo, vamos fazer junto. Eu tava com muito receio de começar, porque eu não tava me sentindo com forças de vontade de começar, sabe? Mas agora eu tô. Agora eu tô muito animada. E tem uma coisa que eu queria falar que é muito importante. Eu me senti agora, depois desse reset no intestino, vocês já ouviram falar que o intestino guarda umas bactérias que você quer comer mais doce, blá. Depois pesquisa um pouco sobre isso, que eu andei pesquisando. Depois que eu tive esse reset, eu achei que isso é verdade, menina, que eu tô com bem menos vontade de comer doce agora. Depois desse reset, depois que eu parei de comer muito doce, faz acho que umas... depois, claro, tirando o bolo, que não é que eu tava com vontade, mas tinha bolo, era casamento, eu não tô mais tão formiga, assim, então eu como a refeição e fico de boa, assim. E outra coisa que eu tirei foi a Coca Zero também, que apesar de ser uma Coca Zero, não faz tanto mal, eu substituí por água com limão, que eu gosto também, que eu gosto super, porque é tão difícil a gente largar todos os hábitos, né? E aí também se você, como diz minha nutricionista, se você larga todos os hábitos de uma vez, você recupera eles, porque a gente não aguenta, o corpo não aguenta. Então eu tô tentando uma coisa ou outra ali que pra mim é mais fácil. E a Coca Zero eu já tava começando a substituir por água com gás e limão. Então é muito difícil eu comer sem tomar nada, porque eu faço isso desde que eu nasci também. Eu tomava mamadeira tomando outra mamadeira, pra vocês terem ideia. Mentira. E então assim, eu vou substituir aos poucos, mas a gente vai fazer essas jornadas junto e é o que interessa, tá bom? Essa semana eu vou tentar fazer mais vídeos, eu acho que as coisas já estão voltando ao normal, tanto com a minha saúde física e mental, tirando esses cabelinhos que tá tudo aqui. Meu cabelo ainda tem um pouco de laque, gente, da festa. Apesar que eu lavei, mas eu tô sentindo ele meio assim, sabe? Então tá. Se você quiser, me segue lá no Instagram também, Daiane Moura Atriz. Daiane Moura Atriz, é esse mesmo. E beijos e até o próximo vídeo.